O Salmo 17 é uma das orações mais corajosas para se fazer. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Davi, no Salmo 17, ele faz uma oração extremamente corajosa. Coragem não é só algo que a gente faz para conquistar alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Coragem é necessário também para abrir o próprio coração, para que as outras pessoas possam ver. E no caso aqui de Davi, ele tem uma coragem extremamente importante, porque ele abre o coração para Deus ver. Imagina você abrir o seu coração, os seus pensamentos, a sua alma, para que Deus veja e analise. Olha só o que ele vai dizer no Salmo 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daquele que à tua direita se refugiam dos teus adversários. Ouvindo essas palavras de Davi, você poderia pensar: mas Davi era um homem santo, era um homem quase perfeito, o Davi não cometeu erro, ele era um homem extraordinário. Quando a gente analisa a história de Davi, a gente vai perceber que não era bem assim. Davi cometeu vários erros ao longo da sua vida. Ele cometeu erros na sua juventude, ele cometeu erros com relação ao adultério, ele cometeu erros com relação à educação dos filhos, ele cometeu erros quando governava, e ele cometeu diversos erros. O mais notório dos erros de Davi foi quando ele se deita com Batseba, um relacionamento extraconjugal, tanto ele quanto ela eram casados, e vem um filho que vai trazer grande dificuldade, e no final das contas, para justificar ou encobrir o erro dele, ele inclusive mata Urias, o esposo de Batseba. Então, Davi não era um homem santo, isento de erro, isento de pecado. Toda vez que Davi ele era inquirido com relação aos erros, ao pecado dele, ele reconhecia, ele pedia perdão e tudo mais. Mas a gente não pode ler o Salmo 17 quando ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração, prova-me no fogo, como a oração de alguém que abre o coração porque tá tudo bem. Não, abre o coração porque sabe da benevolência de Deus. Abre o coração porque sabe da graça de Deus. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos diante de um Deus de toda graça. Um Deus que vai olhar para o nosso coração, saber que nós somos falhos, somos pecadores, cometemos nossos erros, temos as nossas imperfeições, mas estamos diante de um Deus de toda graça quando pedimos e reconhecemos de fato os nossos erros. Por isso que no verso 1 ele vai dizer: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor e dá ouvidos à minha oração. Ele diz: ouve, atende e dá ouvidos. É a oração de quem está clamando, invocando a presença de Deus. Por isso que essa é uma oração corajosa, é uma oração que não é para qualquer um, né? De pessoas que fazem, por exemplo, como os fariseus faziam, né? Várias orações, palavras bonitas, falavam um monte de coisas,
mas no fundo era para esconder o próprio coração, porque Jesus vai dizer que eles eram sepulcros caiados, eram muito bonitos por fora, tinham palavras bonitas, orações bonitas por fora, para não mostrar o conteúdo do coração. E na realidade, quando a gente reconhece que nós somos falhos e pecadores, mas diante de um Deus santo e justo, e nós estamos profundamente arrependidos de todos os nossos pecados, nós não temos dificuldade de abrir o coração e dizer: Deus, sonda o meu coração, sonda, prova-me no fogo, porque eu não quero não quero estar mascarando alguma coisa, escondendo alguma coisa do Senhor. Eu quero que o meu coração esteja totalmente à sua disposição para que o Senhor olhe, sonde e prova-me. Essa é uma oração muito corajosa. É por isso que, partindo para o final do Salmo, ele vai dizer assim, último verso, verso 15: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. É interessante, né? Quando Davi ele fala sobre não só Deus olhar a ele, olhar o seu coração, mas agora ele diz: Senhor, eu vou contemplar a tua face. Não só o Senhor vai me olhar, mas vai chegar um dia que eu vou poder olhar para o Senhor. E imagina essa oração de Davi sendo a nossa oração, né, dizendo assim: Deus, aqui está minha vida, pode olhar, pode sondar o meu coração, eu sou todo do Senhor. Senhor, se eu tiver algum erro, algum pecado, eu peço perdão, me arrependo de todos os meus pecados. Mas olhe, Senhor, me purifica, prova-me no fogo, porque no final das contas eu quero estar na presença do Senhor e um dia olhá-lo face a face. E nesse dia o meu coração exultará de grande alegria, não porque eu tenho coragem de fazer alguma coisa, mas eu tenho coragem de mostrar o meu coração de tudo que eu fiz e pedir perdão por todos os meus erros e gratidão por todos os acertos, porque eu sei que os acertos é porque o Senhor foi gracioso e os meus erros é porque o Senhor tem graça e por isso perdoa os meus pecados. E naquele dia, quando eu puder encontrar o Senhor e olhar a tua face e poder olhá-lo face a face, então será um dia de grande alegria, porque naquele dia o Senhor vai se revelar como Deus extremamente gracioso e amoroso a toda a humanidade. Que Deus assim nos abençoe e possamos nós sermos corajosos nas nossas orações para mostrar o nosso coração ao Senhor. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.